Vamos para um segundo exemplo de funções. Queria aproveitar, já explicar para vocês um conceito da matemática, que eu não vou me delongar muito, mas a ideia é a gente vai calcular uma função, a gente vai desenvolver, implementar uma função para cálculo de combinação simples. Combinação simples, aqui está a equação matemática, e eu quis mostrar isso porque para você calcular uma combinação é tudo com base no conceito de fatorial. Então isso foi intencional para a gente aproveitar a lógica do exercício anterior. Então basicamente aqui eu tenho calcular um número de combinações de um conjunto J em quantas vezes eu quero. Pegar aqui, eu tenho um conjunto J de 4 elementos, A, B e C, e com quantos subconjuntos distintos eu consigo encontrar de A, B, C e D, sempre compondo eles 2 em 2. Um outro exemplo, que é para aproveitar aqui esse mesmo raciocínio, a gente poderia imaginar que esse A, B, C e D fossem quatro sabores de sorvete. Quantas combinações de sorvete eu tenho diferente se eu usar 2 sabores apenas, né? Então, imaginando aqui a combinação simples diz, por exemplo, se eu pego um sorvete de chocolate e morango e chocolate, por mais que a ordem eu tenha mudado, continua sendo a mesma combinação. Então, essa é a ideia da combinação simples, dá conta de resolver esse tipo de problema na matemática. Então, vamos pegar esse conceito, essa equação e desenvolver um exercício disso daqui por meio de funções. O exercício já está mais ou menos resolvido, então eu fiz ele de uma forma aqui sem o uso de funções para a gente conseguir ter bastante claro os benefícios de usar uma função. Então eu peguei e declarei aqui o N e o P, que é o N é a quantidade de elementos do conjunto, e o P, qual é a forma como eu quero combinar isso e quantas combinações eu vou encontrar diferente. Então se a gente pegar lá no enunciado, então primeiro eu calculo o fatorial de N, depois eu calculo o fatorial de P, o fatorial da diferença é NP, aí eu vou multiplicar o P fatorial pela diferença de N menos P fatorial, e dividir por N. Então eu tenho 3 cálculos de fatorial: fatorial de N, fatorial de P e a subtração de N menos P. Tá. O que eu fiz aqui no exercício? Exatamente. Aqui não, era isso daqui. O que eu fiz no exercício? Então, primeiro aqui, o primeiro fatorial 1, é o cálculo de fatorial de N. Depois, o segundo for vai me dar o fatorial de P. O terceiro for vai me dar o fatorial da diferença NP. Notem aqui que eu tenho 3 cálculos de fatorial, onde o cálculo é o mesmo, o for não muda. O que muda é o meu critério de parada, N, P e NP. Aqui já fica claro a ideia de rotina, porque é a mesma ideia matemática de cálculo de fatorial. Só muda o que eu quero calcular de fatorial. E aí, uma vez que eu fiz esse for, calculei todos os fatoriais dos 3 operandos, eu faço a equação tal qual a matemática diz. Então, fatorial de N, e aí multiplicado, dividido sobre fatorial de N sobre o fatorial de P, que multiplica o fatorial das diferenças de NP que está em FAT3. Vou fazer o mesmo exercício agora com o uso de funções. Vou aproveitar a função que eu já tenho pronto aqui. Vou fazer um Ctrl C. Vou pegar o meu cabeçalho. Ponto e vírgula. E agora eu simplifico. Coloco NP, que o usuário vai digitar. Eu vou tirar tudo isto daqui. Porque agora eu vou fazer o seguinte.
vou pegar aqui, vou deixar declarado as 3 variáveis para ficar mais fácil o entendimento. FAT1, FAT2, FAT3. FAT1 vai receber fatorial de fatorial 2 vai receber o fatorial de P e o fatorial 3 vai receber o fatorial de N menos P. Então, olha só como simplificou o meu código. Eu tinha lá um monte de for e agora tudo ficou bem mais compactado. O que vai rolar nesse código? FAT-I vai existir, continuar, vai tal qual os conceitos que a gente viu de variável global, variável local e escopo. Então, FAT-I existe dentro da função fatorial, x também existe dentro da função fatorial, esse NP, FAT1, FAT2, FAT3 existe só dentro da função main. Então, o usuário ele vai pedir para o usuário digitar os valores, até posso colocar aqui, F, digite 2 valores. Não vou fazer a consistência dos valores serem positivos e também do N ter que ser maior do que P. Aí o que vai acontecer? O usuário vai digitar o valor de N. Chamei a função fatorial. O valor de N, chamei a função fatorial, vou criar o espaço de memória para a função fatorial, vou declarar as variáveis da função fatorial e vou atribuir o valor de N para variável x. Aí x vai fazer, né, o que tem que fazer dentro aqui da lógica de implementação e ao fim vai retornar o valor calculado, que vai ser o valor de N que eu atribuí para x. Fez o retorno de FAT, o valor de FAT vem para FAT1 e todas as variáveis FAT e x deixam de existir. Venho para a linha seguinte, chamei a função fatorial de novo. Crio espaço de memória de fatorial, x, fat e i, só que agora eu pego o valor de p e atribuo para x. E aí a mesma coisa, faço o que tem que fazer. Chegou lá, tem um return, o return, que é o valor que vai estar em fat, vai ser atribuído para fat2. As variáveis fat e x deixam de existir, vou para a linha seguinte, fatorial de np, aqui é np. Ele vai primeiro fazer a subtração de n menos p, vai pegar o valor dessa subtração e chamar a função fatorial atribuindo para x, fat e i, que existe só dentro da função fatorial. Daí vai de novo calcular o fatorial da diferença, retornar o valor que está em fat. O valor que está em fat vai ser atribuído para fat3, a função se encerra, limpa todo o espaço de memória e na sequência eu calculo a equação de combinação simples. Vamos ver se isso vai funcionar. Deixa eu pegar aqui o exemplo. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. A combinação de 4, 2, que é aqui, ela tem que dar 6. 4, 2. Deu 6. Funcionou certinho. Deixa eu ver se o exemplo tem mais um outro exemplo aqui para a gente calcular ou não. Ainda a combinação simples é pegar 4 e 3. 4 e 3 tem que dar 4. F11. 4 e 3. Deu 4. Então funcionou. A nossa equação está redondinha. Então aqui a gente já viu o quanto simplificou, deixou mais organizado o nosso código. Se eventualmente eu não quisesse mais usar o for e quisesse usar o while, eu só chego e troco aqui o while e faço as modificações que tem que fazer. Na forma como estava no início desse vídeo, o código eu teria que alterar em 3 pontos. E aí vem aquelas coisas que eu falei para vocês de mais confiabilidade, mais manutenção, a gente ganha tempo, o código fica mais eficiente, fica mais enxuto, porque você tem poucas coisas para trocar. Aqui a gente está fazendo exercícios simples para dar um contexto mais didático.
Mas pegue, por exemplo, num problema do mundo real, cálculo de imposto. Trocou e geralmente você vai lá e vai fazer uma função para calcular um imposto, fazer uma dedução. E aquela função vai ser usada inúmeras vezes dentro de um código. Mudou a legislação, aí o imposto era 20%, agora passa a ser 10%. Se você não usa as funções, você teria que trocar essa alíquota em todos os pontos do teu código onde você vai ter a atualização da alíquota do imposto. Com o uso das funções, você vai lá só na função principal, ou seja, na função principal não, você vai na implementação daquela função, faz a troca do valor que você quer fazer a modificação e gera de novo, e durante todos os outros pontos de uso daquela função, de chamada daquela função, a alteração já vai ser automática. Se eu quisesse, eu poderia ter feito inclusive uma função combinação. Vou aproveitar isso daqui para a gente fazer. Int, a função vai retornar valor. Eu vou precisar aqui de 3 int, que vai ser P1, int P2, int P3. A ideia é que P1 seja, pela equação, seja o n, vai receber o fatorial de n. O P2 vai ser o fatorial de P. E o P3 vai ser o fatorial da diferença. Também, essa função, ou essas funções que eu estou implementando, são funções que fazem chamada por valor. Porque o valor são passados para os meus parâmetros, para os meus argumentos. E essas funções só recebem os valores não sendo os mesmos, não compartilhando os mesmos espaços de memória. Aí uma vez que eu faço isso, eu só vou fazer isso tudo aqui, só vou pegar essa linha aqui. Isso vai funcionar. Minimizou. Pegar aqui. Int C. Não precisaria criar esse C, mas eu vou deixar para ficar mais fácil o entendimento. Vai receber P1 dividido por P2 multiplicado por P3. E return C. Aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou usar o FAT. Será que eu uso o fatorial aqui? Deixa eu pensar. Dá para fazer tudo aqui também. Tem que ver qual que é a lógica que eu estava querendo fazer. Tá, já lembrei. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou mudar um pouco esse código só. Passar isso para cá. Exato. Vamos ver se vai dar certo aqui. Calcular o fatorial de P1. Então, dentro da função combinação, eu estou chamando a função fatorial. E aqui vai ser P3. E aí agora eu retorno. Que vai ser FAT. FAT1. FAT2. FAT3. Retorno C. Tá ok. FAT2, FAT3, retorno, tá. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Então, eu tenho dentro da função combinação, que também é uma passagem por valor, tenho 3 parâmetros, que vai ser o NP e a diferença. E aí, dentro dele, eu estou chamando as funções de fatorial para calcular o fatorial dos 3 termos, e depois eu calculo a combinação dos 3 termos. Agora, aqui dentro que eu chamava a função, você colocar só F,
combinação. Aqui eu vou chegar combinação. Aqui dentro que eu estava chamando a função fatorial, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou chamar combinação, vai receber o valor calculado, que vai vir da função comb. E aqui eu esqueci que a gente precisa colocar o cabeçalho lá em cima também. Ponto e vírgula. A função comb precisa de 3 parâmetros, que é o n, o p e a diferença np. São os 3 parâmetros. Aí agora eu vou imprimir o que? O valor de combinação. Vamos ver se vai funcionar. Tenho que declarar. Int fat 1, fat 2, fat 3, F11 e C também. F11, 4 e 2, 6, 4 e 3, 4. Então, o mesmo exercício sendo resolvido de outra forma. A primeira vez que a gente começou, metade desse vídeo, a gente implementou a função fatorial, chamou a função fatorial aqui dentro. Agora a gente só fez uma modificação, onde a gente criou a função combinação, a função comb, na verdade. A função comb vai retornar a combinação calculada. E para essa função calcular essa combinação, eu estou passando 3 valores, o n, o p e a diferença de np. Dentro da função comb, quando eu chamo a função comb, eu crio um espaço para a função comb. Dentro desse espaço eu vou ter as variáveis P1, P2, P3, FAT1, FAT2, FAT3 e C. O P1 vai receber o valor de N, o P2 vai receber o valor de P e o P3 vai receber a diferença de NP. Tudo isso pela chamada. Calculo, aí quando chega aqui dentro, eu chamo a função fatorial. Agora já criei mais um outro espaço de memória, agora é para a função fatorial. Peguei o valor de P1 e vou atribuir para x, calculo fatorial, retorno fatorial, que vai ser em FAT1. Mesma coisa para sair da função, apago aquele espaço de memória, chamei a função de novo, criei o espaço de memória de novo, passo o valor de P2 para x, calculo fatorial, retorno o FAT para FAT2, limpo a memória, chamei de novo. Aí calculei, fiz o cálculo da equação e atribuí para C e retornei o valor de C para a variável combinação que foi declarado dentro de main. Então, mais um exemplo. Na sequência, nós vamos ver um pouco mais de função.